Porque faz parte dos princípios elementares da doutrina de Cristo. E isso, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, já vou te adiantar. Só assista esse vídeo até o final se você ama o Senhor. Se você não ama, vai fazer outra coisa, vai assistir uma música, vai ver alguma coisa para pegar uma frase de efeito e botar na internet, porque esse vídeo não é para você. Tá? Agora, se você ama o Senhor e você quer atingir um lugar de maturidade, então sim, esse vídeo é para você. Por quê, Bruno? Porque entenda bem, quando a gente fala dos princípios elementares da doutrina de Cristo, tem um detalhe, um contexto ali que muitas vezes as pessoas não entendem. Geralmente quem ama o Senhor é nobre, como Paulo fala, quando ele fala sobre aqueles irmãos lá de Bereia, lá em Atos capítulo 17. Ele diz que aqueles irmãos eram nobres porque eles conferiam se as coisas que eram ditas, de fato, elas estavam alinhadas com aquilo que as Sagradas Escrituras falavam. Eles pegavam o que Paulo dizia com aquilo que estava escrito e conferiam e checavam. E isso é que um filho de Deus que quer ser considerado nobre e maduro faz. Inclusive, eu quero lançar uma palavra sobre a sua vida. Você já está no vídeo até aqui e eu sei que você vai até o final. Se prepara para um tempo onde Deus vai exaltar pessoas que são diligentes e disciplinadas na palavra. Chega de um tempo onde o crente fica sempre à espera de um milagre, depende de um milagre. E um tempo onde o crente sabe ser diligente e contar com a graça de Deus e ser um gerador de milagres. Eu declaro esse tempo sobre a sua vida. Amém? Então são crentes que vão anotar os textos, que vão conferir o que os textos dizem. Quantas pessoas eu falo, a escatologia é um princípio elementar da doutrina de Cristo. A pessoa nem sabe onde está escrito, nem quer saber. Falou, mas está valendo. Só que se você não vai ver nas Escrituras e você não entende isso não cai no seu coração, pouca diferença faz, meu amado. Então, você possa pegar. Já fica aí de exercício, tá bom? Faz um negócio, já está até aqui mesmo, pega lá, papel e caneta aí, anota em algum lugar, ou depois volta o vídeo para você pegar e anotar se você está vendo no seu celular. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 14 até Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. São poucos textos, talvez uns 5, 6 versículos aí, no máximo que você vai ler. Vê que não é algo difícil que eu estou te pedindo. Mas o texto ali vai citar quais são os princípios elementares da doutrina de Cristo. Importante. Às vezes algumas pessoas dizem, faz parte das doutrinas básicas da Bíblia ou das doutrinas básicas de Cristo. Entenda, você não está aprendendo para ser um chato, certo? Mas não existem doutrinas básicas. O que existem são princípios elementares no singular, doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é uma só. Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas, é o dono da nossa existência. Tudo que a gente faz, se a gente respira é por Ele, para Ele, através dele, amém? Então, a doutrina de Cristo, ela tem pilares ou princípios elementares que o escritor aos Hebreus ali, ele fala. Olha, eu sempre quis avançar para coisas maiores com vocês, coisas mais perfeitas, mas eu tenho que voltar novamente ao básico. Mas agora, eu vou deixar o básico e vou avançar. Que vai ser o que ele vai dizer entre o capítulo 7 ao 10 de Hebreus. Vai falar de tabernáculo, vai falar de coisas mais profundas. Mas ele cita antes disso o que é o básico. E ele vai dizer, fé em Deus, arrependimento de obras mortas, imposição de mãos, ensino de batismo, e os dois últimos são ressurreição dos mortos e juízo eterno. Pasme você, 1/3 dos princípios elementares da doutrina de Cristo é escatologia, é sobre o fim dos tempos, e a maioria dos cristãos não faz ideia do que isso significa. Se você voltar um pouquinho no capítulo 5, a partir do versículo 14 que eu falei para você ler, ele vai dizer, olha, eu quero falar coisas para vocês maiores, vocês já eram para ser mestres, mas vocês não me ouvem, vocês são tardios no ouvir. Ele vai dizer que eles não praticavam a palavra, e de novo tem que voltar a dar o leite. O leite é o básico. E aí tem gente que fala assim, eu estou avançando para algo sólido, é algo profundo. Tem gente que vai para o culto e sai assim, hoje foi uma feijoada. Meu irmão, você não está tomando nem o leite ainda, está dizendo que está tomando feijoada? O leite não é predestinação, não é soberania de Deus, não é muitos assuntos que são tão discutidos dentro dos seminários teológicos, das faculdades teológicas. Não! São os princípios elementares. E ressurreição dos mortos e juízo eterno está dentro desse pacote. Então, isso é importante demais para a sua vida. É 1/3. Amém, irmãos? Entenda isso. Eu falo muito sobre isso. Quase metade da Bíblia é escatologia. E quando você entende que 1/3 da doutrina básica da fé cristã, né, é escatologia, você não pode desconsiderar esse assunto. E se você não tinha escutado ainda, eu vou falar agora, se você ouviu, você ama a minha vida, mas você já chegou aqui, você é maduro, então você não tem problema de ouvir as mesmas coisas. Porque o imaturo, ele está sempre querendo algo novo, quer uma novidade. A pessoa que é madura, não. Ela quer o que a Bíblia diz, independente se é novidade, se não é, se tem profundidade, se não tem, porque tem um coração humilde e manso. Amém? Mas vamos lá. Eu treinei muitos anos kickboxing, né? Sou faixa preta de kickboxing. Presta atenção nisso. Dentro do kickboxing, de muitas artes marciais, quando você domina o básico, você pega a faixa amarela. Faixa amarela não é alguém top, é alguém que está começando. Ele saiu de leigo
e agora ele domina o básico, ele é um iniciante. Deixa eu te dizer uma coisa, mas recebe com amor e com mansidão em nome de Jesus. Eu sei que você é maduro, você vai receber. Se você ainda não compreende a escatologia bíblica, o assunto da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, então, nesse caso, você não deixou ainda nem de ser um leigo no cristianismo. Porque você tem que dominar o básico para ser considerado um iniciante. Não importa se você tem 10, 20, 30, 40 anos de evangelho. Se você ainda não está ambientalizado com esses assuntos, eu não estou dizendo que você tem que gravar tudo de cabeça, mas você tem que ter conhecimento para que a sua vida seja transformada e você seja levado para um lugar de maturidade. E eu quero encerrar com isso. O escritor aos Hebreus, ele fala com aquele povo o seguinte: olha, eu queria avançar com vocês, mas não posso. Por quê? Porque vocês ainda têm que tomar o leite. Para pensar nisso. Já pensou Deus virando para você e dizendo: filho, eu queria te levar para um lugar mais alto, eu queria te levar para um novo nível de conhecimento, de relacionamento comigo, mas eu não posso. Por quê? Porque você ainda nem foi diligente o suficiente para dominar o básico. Que você possa receber essa palavra em nome de Jesus, crescer. Eu sei que é um confronto, mas para quem é maduro, recebe com amor, com gratidão e diz: eu vou mudar. Uma palavra boa para a sua vida não é aquela que você sai simplesmente animado e vibrando, não. É aquela que muitas vezes você foi confrontado e você fala: eu fui confrontado, mas é porque o Senhor me ama, eu vou crescer, eu vou ajustar a minha vida, eu vou avançar para o lugar que Deus tem para a minha vida. Amém? Seja abençoado na prática da palavra em nome de Jesus. E lembrem, eu vejo você no próximo vídeo.